Você já ouviu falar muito sobre as famosas coligações, né? Desde 2017, as coligações foram extintas nas eleições proporcionais, aquelas que elegem representantes políticos para as casas legislativas, os cargos de deputado federal, estadual, distrital e vereador. Mas a legislação ainda permite a coligação de partidos em torno de uma única candidatura nas eleições majoritárias, isto é, para os cargos de presidente, senador, governador e prefeito. Desde 2021, a partir da reforma eleitoral, foram instituídas as federações partidárias, que estreiam inclusive nestas eleições. Mas e aí? Qual a diferença das federações para as coligações? O chefe de cartório eleitoral de Caxias do Sul, Edson Borowski, vai nos explicar. Olha, essa é uma inovação legislativa muito interessante que o Congresso Nacional deliberou no final do ano de 2021. As federações foram regulamentadas através da Lei 14.208, que foi aprovada e promulgada no dia 28 de setembro de 2021, portanto, dentro ainda do período para ser aplicada nas eleições de 2022. Pode parecer no início um pouco confuso e talvez a confusão seja compreensível porque ela tem várias características. O Instituto da Federação é muito similar no que nós conhecíamos tradicionalmente nas eleições como as coligações. Ela tem, na minha avaliação, mais semelhanças com as coligações do que diferenças. A federação, assim como as coligações, atua de uma forma única, ou seja, aqueles partidos que as compõem vão atuar na eleição com uma única candidatura na majoritária, que é permitida, inclusive até coligação, mas nas eleições proporcionais elas terão uma função idêntica aos partidos que terão limites para registro de candidaturas e toda a organização como se apenas um partido fosse, independente do número de partidos que estão compondo aquela federação. A distribuição dos recursos do fundo eleitoral também é distribuído individualmente aos partidos que compõem a federação. Então, também uma característica muito similar às coligações. A contagem de votos será o total dos votos recebidos pelos partidos que compõem a federação. E esse total é que vai ser verificado, inclusive, para a cláusula de barreira. Lembrando que nas eleições de 2022, os partidos e as federações devem atingir o mínimo de 2% do número de votos para a Câmara dos Deputados, que é o índice que nós chamamos popularmente como cláusula de barreira ou cláusula de desempenho. Se a federação ou os partidos na eleição para a Câmara dos Deputados não atingir esse percentual, não terá direito ao fundo partidário, não terá direito ao tempo de propaganda política na TV e no rádio. Então, a federação, nesse sentido, atua como um partido único e a contagem dos votos é o somatório dos partidos que a compõem. As coligações têm uma característica temporal muito efêmera. Acabou a eleição, a coligação se desfaz. Terminou a eleição, no dia seguinte, cada partido vai para o seu canto e continua sua vida eleitoral e partidária tranquilamente. No caso das federações, a grande novidade é que o bloco que compõe a federação já se constitui um bloco parlamentar de atuação permanente nas bancadas nos parlamentos, inclusive já está sendo efetuada a partir dos registros já consignados no TSE, e essa atuação deve permanecer por um período mínimo de 4 anos. Ah, mas Edson, então o partido fica preso à federação? Não. Nesses 4 anos ele pode se desvincular da federação, ele pode sair da federação. No entanto, há punição, há uma sanção. Saindo da federação, o partido perde o direito ao recurso do fundo partidário e também não pode se coligar nas eleições, nas 2 eleições subsequentes. Então, são diferenças poucas, mas significativas porque ela prevê uma atuação em conjunto. Então, esses partidos reunidos em federação atuarão durante 4 anos
de uma forma única nos parlamentos. Isso estabelece uma nova dinâmica de funcionamento dos poderes legislativos, tanto da Câmara dos Deputados, Senado, Assembleias e até mesmo nas câmaras de vereadores, que também é impactado pelas federações. Esta lei foi questionada no Supremo Tribunal Federal. Nós tivemos a ADI número 7021, que foi ao crivo do Pleno do Supremo Tribunal Federal, e ainda em sede de cautelar, em sede liminar, não verificou ofensa à Constituição. O STF validou a lei e, para as eleições de 2022, as federações registradas no TSE até 31 de maio estarão aptas a atuarem em conjunto para estas eleições. Hoje, nós temos 3 federações registradas que cumpriram todos os requisitos legais e o prazo definido pelo TSE, que são a Federação Brasil da Esperança, que é formada pelo PT, PCdoB e Partido Verde. Então, esses 3 partidos hoje já devem atuar como uma bancada só, tanto na Câmara dos Deputados, no Senado, na Assembleia Legislativa e também nas câmaras de vereadores. A segunda federação constituída é a unificação do PSDB com o Partido Cidadania. E a terceira federação também registrada foi com o PSOL e o Partido Rede Sustentabilidade. Portanto, essas 3 federações estão aptas para atuar em conjunto nas eleições de 2022. Na prática, ele já interfere na dinâmica política do Brasil e do Poder Legislativo, e para as eleições nós teremos, então, uma experiência muito interessante. O modelo de federação, ele foi trazido ao Brasil com algumas experiências internacionais, e a que mais nos aproxima é a experiência do Uruguai com a Frente Ampla, que ocupou o governo uruguaio por 3 gestões. Então, em outros países nós também temos esse modelo. E por fim, muito importante, é algo que a gente precisa destacar sempre, a cota de gênero para as candidaturas nas eleições, tanto de 2022 agora, como para 2024, deve respeitar um mínimo de 30% para cada gênero, tanto no conjunto da federação, quanto no número de candidaturas apresentadas por partidos. Vamos aproveitar essa oportunidade, vamos aprofundar os estudos em relação à federação no Brasil e vamos incentivar o voto, porque votar é um ato de cidadania. Você viu como são parecidas as federações e as coligações? Mas as diferenças são fundamentais para a mudança do cenário político brasileiro. A partir das federações, os partidos que de fato possuem afinidade ideológica vão atuar juntos como uma bancada só. É um novo olhar para a atuação política no Brasil. No próximo vídeo, nós vamos falar sobre as urnas eletrônicas. A gente te espera. Nosso voto, nossa voz.